Você vai almoçar, né? Claro que vai. Bom dia, gente. A paz a todos. Que alegria poder retornar a essa casa, casa que amo, casa que respeito, casa que eu tenho o prazer de gozar da amizade, da confiança do seu pastor. Eu fico muito feliz e honrado das vezes que eu sou acessado por aquilo que seu pastor carrega. Gratidão, amigo, de verdade, pelo carinho. E servir a vocês para mim é um privilégio, de verdade. Vamos lá, eu tenho um texto para compartilhar com o seu coração, que eu sei que você tem um almoço marcado. O pastor falou que eu posso ir até 15 para as 3. Pronto, a sua reação até que foi boa, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o versículo é o 20. Ele o tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ele o tomou, o levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa casa. Nós te louvamos por tudo, não tudo que o Senhor faz, mas te louvamos por tudo que o Senhor é para nós. Como é bom saber que o Senhor, como Pai, tem cuidado de nós. Nós não merecemos, mas como nessa manhã a sua misericórdia já foi renovada, o Senhor já tinha programado o renovo da misericórdia para quando nós acordássemos. Somos resultados da sua graça. Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos, ou se estaríamos em algum lugar. Nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos fez habitar em segurança. Que possamos ter vivido nessa madrugada, dormindo, que o Senhor nos preservou a esse ponto. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa mais um dia, para celebrarmos, para entregar o nosso melhor, dizer o quanto nós somos dependentes e confessamos que o Senhor é o nosso Senhor, e que a Bíblia é a tua palavra, e que nós não negociamos nenhum princípio que faz com que sejamos confrontados para nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado por essa manhã. Continue prosperando a liderança dessa casa, a cada um que representa a sua família de forma tão distinta. Que essa semana seja uma semana poderosa, uma semana de boas notícias. Nós te glorificamos e te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Qual é o cenário aqui? É um cenário de uma família que se move por uma visão acerca do outro que está lá fora.
Esse é o cenário. É o cenário em que, em comum acordo, uma vez que o posicionamento parte da mulher, ela vai conversar com o marido, para que, a partir da visão que ela está tendo dentro de casa, daquele que está passando lá fora, a sua casa se mova por essa visão, a fim de manifestar a provisão ao outro que passa lá fora. Então esse é o cenário. Ela dentro de casa vai manifestar a visão, para fazer com que a sua família se mova por essa visão, acerca de manifestar a provisão, acerca do outro que passa lá fora. Então essa é a fala dentro dessa casa, que revela a visão que essa casa tem. Esse que eu observo, que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Essa é uma manifestação da visão que se tem do outro lá fora. Mas não é uma visão que o de fora acessa os que estão dentro, mas é uma família que se move por essa visão e vai manifestar essa visão para trazer provisão ao coração do outro lá de fora. Então esse é o cenário. Vamos reter esse que sempre que passa. Perceba que esse que sempre que passa, o aspecto conclusivo da visão que se tem do outro é o processo de acompanhar a caminhada. Não é uma definição no exato momento que ver o outro passando, mas se espera um fluxo de passagem. Esse que sempre que passa por nós, esse que sempre que passa por nós, a postura de quem passa lá fora vai manifestar a visão dessa família dentro de casa. Esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Então o caráter no aspecto de ser santo se dá justamente pelo fluxo da caminhada, onde quem caminha lá fora caminha passando também pelo outro. Então essa família vai manifestar a visão que tem desse que passa lá fora. Esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos retê-lo, a fim de dar pão para que ele coma. E ele vindo a eles, entrou na casa deles e começou a se alimentar de pão. Entenda que a visão que essa família passa a se mover para trazer provisão para o outro, faz com que a casa da manifestação dessa visão se torne um ambiente de saciar a necessidade desse que entrou. Então, quão é importante a visão dentro da minha casa, vai fazer com que as pessoas me acessem e se alimentem daquilo que a visão está me movendo. Reteve e ele comeu pão. E isso vira um ciclo contínuo. Sempre que passa, ele entra para comer pão. E o fato de eu ter pão hoje se deu justamente da disponibilidade de ter dado pão ontem. Então o pão que eu dou hoje vai ser o pão que eu vou ter amanhã. Então essa família entende que essa é a visão de entregar pão. E automaticamente eu vou ter pão para entregar. Então a manifestação de pães na minha casa se deu justamente por essa visão que eu estou me movendo acerca de ser providência para o outro. Então eu não vou deixar de ter pão, porque eu estou disponível a dar pão para o outro. Então essa é a visão da família. Então eu vou me manifestar dentro de casa, fazendo com que a minha casa se mova por essa visão. Qual é a visão? Abrir as portas da minha casa, acompanhar o processo de caminhada de alguém que já se tornou alvo do meu coração. E aí, a minha casa aberta, o convite está pronto, e aquele que me acessa vai se alimentar do que a visão fez com que a minha família se movesse. Então, a visão me faz ser provisão para o outro.
Então, esse é o cenário dessa casa. Então, eu tenho pão, porque dou pão. Tenho pão, dou pão. Tenho pão, dou pão. Entende-se que esse é o caminho. Então, eu vou dar pão, tenho pão. O pão que o outro necessita está na minha disponibilidade de entregar o pão para ele, a partir da visão que eu tive. E a minha família se move por essa visão, entregando o pão. O que se manifesta dentro da minha casa? O pão, para que eu continue entregando o pão. Então, pães que eu tenho, é o pão que eu entrego. Então, essa é a família. Só que chega um ponto que entram em comum acordo, que a minha construção precisa ser aprovada. E ela vai conversar com o marido. Vamos construir para ele um quarto. Não é um quarto em qualquer lugar, é um quarto em cima do nosso muro. Eu só sei que as minhas construções têm sustentabilidade quando eu decido construir em cima do que eu construí para mim, algo para o outro. Entende isso? Então, eu só sei que o meu muro tem estrutura quando eu construo algo para alguém em cima do meu muro. Então, é isso que essa família vai começar a se mover. O que vai acontecer aqui? Eu altero a entrega e mudo o resultado. Porque enquanto eu dou pão, eu tenho pão para dar. E agora que eu dou um quarto? Então, a única maneira de eu alterar resultados no meu futuro é mudando a entrega no meu presente. Porque eu já percebi isso. Eu dou pão hoje, tenho pão para dar amanhã. Eu entendi. Então, se eu der um quarto hoje, o que vai se manifestar no meu futuro? Então, eu mudo a entrega e altero o resultado. Então, vamos construir um quarto. E não é qualquer quarto, ainda que seja pequeno. É um quarto que vai beneficiar este que sempre que passa. E que entra na nossa casa para comer pão. Porém, agora ele não vai entrar para comer pão. Ele vai morar aqui do lado. Então, dentro desse quarto, a gente vai colocar uma cadeira, um candeeiro, uma mesa e uma cama. Para acessar esse quarto tem que ter uma escada. Então, você imagina que a minha disponibilidade de alterar a entrega vai fazer com que o resultado seja alterado. O que se manifesta a partir de agora? O que a gente chama de profético. O profético está sempre disposto a se manifestar quando nós nos dispusemos a se manifestar para ele. Então, vai chamar essa mulher, o moço do profeta vai trazê-la, e ela vai ouvir uma coisa que ela... Porque o aspecto dessa família, na geografia dessa cidade, a expressão que se refere a ela, é que ela é uma mulher importante. Só que entenda, não há importância em nós se nós não dessemos importância ao outro. A importância que eu quero ter está na importância que eu estou disposto a dar. Vou falar de novo. Como que eu sou importante? Dando importância para o outro. Então, quando que a gente enxerga a importância dessa mulher? Quando ela faz da importância dela a oportunidade de se importar com aquele que passa. Se ela não dá importância àquele que passa, a gente nunca enxergaria a importância que ela tem. Então, a importância que ela tem no texto, e a gente enxerga essa importância, porque a tratativa do perfil dessa família é com essa palavra, ela era importante. Então, o aspecto de ser importante, percebido no texto, porque ela parou para dar importância para o outro. Então, eu sou importante quando o outro, ele se torna importante para mim. Então, eu manifesto a minha importância, dando importância para o outro. E aí eu passo a ser mais importante ainda. Porque uma importância oculta, com a ausência do outro, não importa para ninguém. Então, eu só vou ser importante quando o outro for importante para mim. É assim que funciona. Então, o outro passa a ser importante e a minha importância aparece. Porque eu só sou importante, porque o outro se tornou importante. Então, essa mulher, ela está resolvida, porém não tem filho.
e o profético vai se manifestar. Ela vai ter que ouvir que daqui a um ano ela vai abraçar um filho. Só que isso não faz sentido na cabeça dela. E é uma forma educada, não é uma forma leviana, é uma forma educada. Porém, uma expressão dura. Ela vai dizer ao profeta: não mintas a tua serva. Não é que o profeta é mentiroso, porque o que ela está ouvindo contradiz o cenário que ela vive. Então, normalmente, torna-se mentira aos meus ouvidos quando as verdades do mundo espiritual vão se manifestar, contradizendo o cenário crítico que eu estou vivendo. Então, para mim é mentira. Não é que o profeta é mentiroso, é porque o que eu estou ouvindo vem de encontro ao cenário que eu estou vivendo. Então não há mentira, é porque o que eu estou ouvindo é tão absurdo que eu não acredito. Então não mintas a tua serva. O que acontece um ano depois? O filho nasceu. E aí a Bíblia oculta o processo do crescimento, até o dia que o texto diz que, crescendo o moço, o pai está no campo com os seus segadores, porque é o tempo da colheita. Não há o aspecto desse filho se manifestar à mãe, de obter da mãe um pode ir, quanto menos antes do pai ir para o campo, encontrar com os segadores. A ideia de permissão que eu vá, tanto o pai quanto a mãe não sabem, ele decide ir para o campo, é uma decisão dele. É difícil? Mas o que a gente precisa observar a partir de agora? É que a vulnerabilidade da imaturidade, ela destrói de forma silenciosa. Vou repetir: a vulnerabilidade da imaturidade destrói de forma silenciosa. Esse moço vai ao campo sem nenhum aspecto de maturidade. Então ele está absolutamente vulnerável, sem nenhuma espécie de experiência onde se está. Ele vai ocupar uma geografia que não é tempo que ele ocupa. Quando você ocupa uma geografia que não é tempo que você esteja ali, isso vai lhe dar danos. Por quê? Porque geografia se ocupa no aspecto maturidade. Um imaturo numa geografia que não lhe pertence vai lhe trazer danos irreparáveis. E é isso que acontece. Ele começa a ter dor de cabeça, porque a demanda do campo, a pressão do campo, sem um aspecto de maturidade, vai fazer com que ele sofra. E é isso que está acontecendo, ele está sofrendo. Porém o pai, absolutamente descompromissado com a paternidade, ele vai transferir a oportunidade que ele tem de cuidar do filho. Porque quando o filho começa a ficar descompensado no campo, ele grita de dor. Ele começa a gritar de dor, e a dor que ele tem é na cabeça. Ele começa a gritar de dor, até que o pai, onde deveria parar para dar atenção e cuidar do filho, porque é um grito de dor, e o grito de dor do filho não influencia o pai para parar com o serviço. E a gente começa a entender que para esse pai vale mais o resultado do campo do que o bem-estar da família. Ele não vai parar o fluxo do campo, onde caberia pegar alguém de suma confiança dele, colocar em seu lugar, e ele se manifestar paternalmente ao filho. Então ele se isenta dessa oportunidade e transfere a um dos segadores. Por quê? Porque ele não pode parar com o fluxo do trabalho, ainda que alguém da sua casa sofra. Isso não vai influenciar a esse ponto dele interromper o trabalho para dar assistência ao filho. Então ele vai transferir a um dos segadores, e ele vai dar uma diretriz para esse segador: você vai pegar o meu filho e vai levar para a mãe. É uma displicência, é um pai que é percebido o descaso. Já que ele vai mover um segador para se dispor e pegar o filho e levar para casa, por que ele não pegou esse segador, que ele expressa confiança o bastante para levar o filho,
e pegou esse segador e colocou para cuidar do campo. Já que ele confia no segador para levar o filho para casa, confiaria nesse segador suficientemente bastante para cuidar do campo. Ele vai confiar o filho a um dos seus empregados. Esse indivíduo vai levar para a mãe, vai entregar para a mãe o menino passando mal, descompensado, dor de cabeça, uma dor. Há quem diga que o grito de dor parou o fluxo de trabalho para que os segadores dessem atenção. A mãe pega essa criança. Não há um desequilíbrio da mãe a esse ponto de ter recebido o filho passando mal da mão dos segadores, delas perguntar: cadê o meu marido? Cadê o pai da criança? O movimento silencioso dessa mãe me incomoda, porque ela pega a criança com dor e vai trazer a criança para os seus joelhos. A gente não tem uma ideia de tempo de permanência nos joelhos. Tempo. Quando ela colocou? Quanto tempo ficou? A tratativa de tempo no texto se dá quando ele morre, meio-dia. Se ele chegou 11 horas, ele ficou 1 hora de joelhos, nos joelhos da mãe. Se ele chegou 10 horas, ele ficou 2 horas no joelho da mãe. E assim a gente começa a ter uma possível ideia de tempo. Se ele chegou 8 horas da manhã, 8h15 da manhã, não importa. O tempo que ele passa nos joelhos da mãe é o que menos importa. Mas o movimento que a mãe faz é importante. Trazer o filho para os seus joelhos. E quando dá meio-dia, o filho morre. O filho chega com dor, a dor se desenvolveu e a dor o matou. Nos joelhos da mãe. Eu preciso começar a abrir o meu coração para vocês. Me diga que dentro dessa casa há um lugar tão significativo do que os joelhos dessa mãe. Me falem, por favor, se dentro desse ambiente há um lugar tão melhor do que os joelhos dessa mãe. Me mostrem, por favor, no teu ponto de vista, se há algum canto dessa casa com mais importância do que os joelhos dessa mãe. Fala para mim se o quarto nessa casa é mais importante do que os joelhos da mãe, se a sala é mais importante do que os joelhos da mãe, se aquele canto na varanda é mais importante do que os joelhos da mãe, se os fundos dessa possível casa debaixo daquela árvore é mais importante do que os joelhos da mãe. Me falem, por favor, se existe um lugar mais poderoso do que os joelhos dessa mãe. Não há. Isso aqui é a figura mais poderosa dessa casa. São os joelhos da mãe. Não há algo que substitua com tamanha profundidade e significado do que os joelhos dessa mãe. No seu silêncio, o movimento estratégico dela, sem nenhum desequilíbrio sobre a ausência do marido, a irresponsabilidade dele de ter transferido aquilo que caberia a ele como pai ter feito a um dos seus empregados. Não há dentro dessa casa algo tão valoroso do que os joelhos dessa mãe. Ela vai o colocar exatamente no lugar certo. Ela é a pessoa certa. Os joelhos é o lugar certo. E o movimento silencioso que ela faz é um movimento de clara evidência. Sabe? Mas por vezes eu tenho a sensação de que os joelhos não funcionam. Por vezes eu me pego pensando que os joelhos não estão funcionando. Porque nós nos movemos de maneira tão exata a colocar alguns problemas exatamente nesse lugar, nos nossos joelhos, criando expectativas tão intocáveis,
E no final, o que a gente tem é um resultado totalmente contrário da expectativa que criamos ao ter trago para os joelhos. A sensação que eu tenho é que por vezes os joelhos não estão funcionando. Porque a gente criou uma ideia de que o funcionamento estrutural dessa engrenagem do mundo espiritual se dá justamente porque eu estou dobrando os joelhos. Quando na verdade não. Eu não tenho direito legal no processo do funcionamento dos joelhos, pelo fato de eu ter dobrados. Quem faz os joelhos funcionar não sou eu quando dobro, mas a quem eu estou dobrando os joelhos. É sobre ele, nunca vai ser sobre mim. Eu não tenho a espiritualidade tão bem expressiva assim, a ponto de me tornar alguém que faz com que a engrenagem funcione depois de eu ter dobrado os joelhos. Eu não movo as coisas porque eu dobrei os joelhos. É a quem eu dobro. É este quem que faz com que o processo funcione. Guarde uma coisa no teu coração: quando o cenário é de amadurecer você, o que menos você vai ter é resposta. Deus não dá resposta ao indivíduo que Ele colocou em um ambiente para que haja maturidade. Uma resposta possível sobre o ponto de vista do que eu criei, uma ideia que possivelmente Deus possa direcionar o meu coração sobre o que eu grito por necessidade, pode sim, de maneira precoce, me prejudicar. Resposta sem maturidade é suicídio. Quando o cenário é amadurecer você, o que menos você vai ter é de Deus uma resposta. Resposta é o que você quer, maturidade é o que você precisa. Não há o aspecto entrega sobre o que eu quero, sem me sujeitar à construção de um caráter moral, sobre o aspecto maturidade. Mas de vez em quando eu me pego pensando que os joelhos não funcionam. Vai dizer que você nunca se viu vivendo num cenário como esse, que você coloca algumas coisas nos joelhos com uma expectativa sem igual, essa imagem que a gente cria de luz no fim do túnel, quando no final das contas o que acontece é algo totalmente o contrário desse aspecto doutrinário que nos acessaram ao longo da vida cristã. Tenta imaginar essa criança morta nos joelhos da mãe. Mas olhe para esse tempo antes do meio-dia, porque esse tempo é crucial para justamente experimentar a dor do meio-dia. Se não há esse tempo antes do meio-dia, não há sustentabilidade na dor do meio-dia. Você vai perceber o equilíbrio dessa mulher ao meio-dia, justamente porque o tempo que antecedeu ao meio-dia foi fundamental para que essa mulher tivesse estrutura para suportar a dor do meio-dia. Eu não suporto a dor do meio-dia porque eu sou bom. Eu não suporto as dores do meio-dia porque o tempo que eu passo com Deus nos meus joelhos é tempo tão profundo que faz com que tenhamos, ainda que nós não percebamos, uma estrutura que nem a gente sabe explicar. Que quando o filho dessa mulher morre, você não percebe desequilíbrio nela, descompensação. Ela simplesmente se mantém. E aí você, como eu, nós nos perguntamos: como eu me mantenho se o que eu estou vivendo tem o poder de me desconstruir?
Entenda que a dor do meu dia não tem, por mais que tenhamos essa ideia, não tem o poder de desconstruir um caráter que foi construído antes do meu dia. As madrugadas que você acorda, o tempo que você tira com Deus, quando você se isola naquele ambiente da sua casa, quando você põe a boca no pó, quando com Deus você começa a falar do teu jeito, da sua forma, quando você faz valer o aspecto dos joelhos que se dobram. Existem dores que vão ser inevitáveis para mostrar para nós o quanto a oração nos amadureceu. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Pode ser que não seja uma resposta que você queria, mas vai fazer você pensar ao longo dessa semana. A dor que você vive nesse aspecto de tempo, a saber, o meio-dia dessa sua história de maneira específica, não tem o poder de desconstruir o que a oração construiu em você antes do meio-dia. Desde o momento em que aquela criança chegou com dores e a mãe colocou nos seus joelhos, esse é o tempo fundamental que Deus, de maneira tão sutil, acessa-nos e faz com que tenhamos o caráter que Ele deseja, porque nós não sabemos o que vai acontecer algumas horas depois. Tem coisas que a gente só suporta porque oramos antes. Se não fosse a oração antes, a gente nem aqui estaria. Tenta imaginar que essa mulher tem todas as prerrogativas para sair pela rua desesperada, chamando o vizinho, chamar alguém que possivelmente acessasse o campo da família e fosse lá e trouxesse o marido dela para casa, já que há um desastre dentro dessa família. Você vê o equilíbrio dessa mulher, centralização dos seus artelhos, firmeza nas suas convicções. Isso só pode ser de Deus. Não há desespero, não há loucura nessa mulher gritando na calçada, batendo na casa de vizinho, indo na casa da frente, pedindo socorro. Alguém pega um carro, pega meu filho. O equilíbrio dessa mulher me incomoda, porque o texto diz que ela fica de pé. O aspecto óbito a puxa para baixo, mas a oração faz com que ela se firme de pé. A dor da morte do filho está puxando-a para baixo, mas a oração faz com que ela fique de pé, em um ambiente totalmente contraditório, que a puxe para baixo, mas ela fica de pé. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Você pode estar vivendo um cenário que está te puxando para baixo, mas entenda que você já construiu uma oração com Deus, que é suficientemente o bastante para te sustentar de pé, em um cenário que, se você contar para alguém, ninguém acredita. Como você pode permanecer de pé em um ambiente que te puxa para baixo? Essa mulher fica de pé, essa mulher fica erguida, a criança está morta. O que faz? Eu tenho apenas duas opções. Uma é preparar o corpo, é ir para fora da cidade, de maneira rápida resolver isso, abrir mão desse defunto, me ver longe dessa situação, cavar uma cova fora da cidade, ou quem sabe por ali mesmo, no fundo da casa, joga o defunto lá dentro, joga a terra por cima, e a vida segue. É luto, é dor, é tristeza, é lágrima, mas já resolvi, abrir mão e ponto final. Mas ela tem a segunda opção. Entenda uma coisa: existem ofertas que você dá, que não tem nada a ver com o seu presente. Existem ofertas que você dá, que não tem nada a ver com o tempo da tua entrega. Só alguém, e põe a mão nas minhas palavras, por favor, só alguém maduro pela oração
capacidade de acessar o ambiente de uma oferta, sem o aspecto barganha. Só alguém maduro em Deus consegue acessar o ambiente da oferta, sem que haja negócio, sem ser leviano, sem expor possível mau caratismo. Essa mulher, ela tem duas opções: ou abrir mão daquilo que morreu, ou acessar o quarto da oferta. Sem que você soubesse, você construiu no teu futuro algo que vai lhe amparar quando a dor do meu dia chegar. Essa mulher não tem noção do que ela fez. Existem ofertas que terminam ali quando você entrega, mas existem ofertas que não tem nada a ver com entregar pão e ter pão para dar. Existem ofertas que você se move a fazer, que vai literalmente preparar o teu futuro para uma dor específica. Após o processo de maturação, você ter equilíbrio em Deus para acessar sem barganhar. Existem movimentos de entregas que eu fiz, que literalmente me fez construir um ambiente que nunca passou pela minha cabeça que um dia eu pudesse estar lá dentro. O pão que eu entrego hoje é o pão que eu vou entregar amanhã, mas o quarto que eu entreguei hoje é o ambiente do meu acesso amanhã. E existem lugares que você só vai acessar depois que algumas coisas morrerem no teu joelho. É justamente essa morte no teu joelho que vai te acessar a lugares altos. Ou você vai para dentro de uma cova, em terra, ou você sobe as escadas da tua oferta. Existem ofertas que vão preparar o nosso futuro, para quando a morte chegar nos nossos joelhos. Isso faz com que a gente acesse a esses lugares. Quem tem que ressignificar a dor que está passando é você. Isso só morreu no seu joelho para te fazer acessar um lugar que, se isso vivesse, você nunca acessaria. Existe um lugar específico que a gente só vai acessar depois dessa sensação que os joelhos não funcionou. Essa mulher pega o filho no colo. Tem uma escada aqui do lado. Escada que ela fez. O final dessa escada é a porta de um quarto. Porta que ela deu. Que ao abrir me dá acesso a um quarto. Quarto que eu construí. E lá dentro tem uma cadeira, a cadeira que eu dei. Do lado uma mesa que eu entreguei. Em cima um candeeiro que eu escolhi. E logo em seguida, do lado da mesa tem uma cama. Uma cama que eu fiz questão de escolher a dedo. Deixa eu falar uma coisa para alguém aqui. Deus conhece os detalhes da sua oferta. Sem que você percebesse, Deus fez com que você construísse um ambiente para lhe fazer experimentar algo que você ainda não experimentou. Deus conhece os detalhes da sua oferta. E fica tranquilo que no final não vou passar Eu estou falando que há ofertas que você entregou sem pretensão nenhuma. Você reuniu a família e foi movido por aquilo. A cada cabo, a cada bloco, a cada porta, a cada janela, a cada ferro, a cada pedra, a cada cimento, a cada coisa que você, com a sua casa, se envolveu a título de entregar, sem que você percebesse, diferente do pão, sem que você percebesse. Você estava construindo um ambiente que Deus faria você acessar
para você e a sua casa experimentar algo que ainda não foi experimentado. Eu não sei com quem Deus está falando nessa manhã, mas eu trouxe de Deus essa palavra ao coração de alguém muito específico, para você entender. Eu precisava te amadurecer, por isso que eu estou evitando te responder. E sobre alguma coisa que morreu no seu joelho, eu estou na morte nessa coisa que morreu no joelho, porque era a única maneira de eu fazer você acessar a uma escada, a um quarto, a um ambiente. Você sabe a conclusão dessa história, você conhece, a criança morre no joelho, mas ressuscita na cama. Não há demérito nos joelhos, não é que a cama vale mais do que os joelhos, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando contra os joelhos, eu estou dizendo para você que os joelhos me amadureceram. O joelho me conduziu a viver uma experiência que eu ainda não vivi. O quão é importante permanecer de joelhos, independentemente se ele tem gerado uma sensação de perda, de que não está valendo a pena, de que está tudo dando errado. As coisas no joelho podem dar errado. A questão é que os joelhos é que não pode nunca falhar. Coisas morrem nos joelhos que permanecem vivos. O filho está morto, mas o joelho dessa mãe precisa estar vivo. Eu não posso comprometer a minha devoção com Deus em razão de alguma coisa ter dado errado. Eu fiz certo e deu errado. Eu não posso pegar o errado que deu no meu ponto de vista e tirar a minha conexão do processo devocional com Deus. Alguém entrou por aquela porta, precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Só essa morte nos seus joelhos que vai fazer você acessar a esse lugar que foi construído por você. Ela vai subir essas escadas não foi fácil. Acessar a esse ambiente não foi fácil. Abrir essa porta, ir à cama, colocar a criança ali, não foi fácil. Tudo acontece, um milagre aconteceu, a criança voltou a viver. Sabe, o marido dela, a gente meio que percebemos que ele não soube. Alguém vai tentar dizer que ele soube, mas com aquela ideia de que por que você quer preparar o jumento? Não é sábado. Então existem dores que você está vivendo que ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem a ver com isso. É você, Deus e seus joelhos. É você, Deus e seus joelhos e a sua oferta. É você, Deus, seus joelhos, a sua oferta e um milagre. Entenda que se ele tivesse melhorado nos joelhos, ela nunca acessaria um ambiente de uma oferta. Há um ambiente que a tua oferta construiu para você no futuro. E eu preciso dizer isso aqui a alguém. Aqueles que estão com alguma coisa morta nos joelhos, Deus diz a você, é tempo de você acessar. Esse não é um tempo de você ficar desesperado, é um tempo de você se mover estrategicamente. Não adianta você pedir ajuda, gritar, não, é tempo de você se mover profeticamente, estrategicamente. O que eu faço? Pego o defunto, acesse esse lugar tão único, tão específico, em que você deu uma entrega, e não há troca, não há barganha, não há negócio. Ela simplesmente acessa o quarto, coloca a criança em cima da cama, sai do quarto, fecha a porta, com aquele tom de que, agora sim. Quem deitava naquela cama era o profeta, mas a cama quem deu foi ela. Quem dormia naquele quarto era o profeta, mas o quarto quem deu foi ela e o marido. Quem sentava naquela cadeira era o profeta, mas quem
escolheu a cadeira foi ela e o marido. Quem sentava à mesa era o profeta, mas quem escolheu a mesa foi ela e o marido. O que iluminava o quarto era um candeeiro. Quem escolheu o candeeiro foi ela e o marido. A cada detalhe que você se moveu a fazer para Deus, sem que você percebesse, Deus estava construindo um lugar para levar você e a sua família a experimentar um nível de milagre que você ainda não experimentou. Eu estou profetizando para algumas famílias de maneira tão específica nessa manhã. Eu sei que algumas coisas podem no seu coração ter dado tão errado nos seus joelhos, mas Deus diz de maneira clara ao coração de alguém: eu deixei que morresse, para que na morte você acessasse o lugar de vida. Eu permiti. O filho morreu nos joelhos da mãe, mas os joelhos dessa mãe continuam vivos. Mantenha-se vivo nos seus joelhos. Não se permita ser influenciado por alguma coisa que no teu ponto de vista deu errado. Eu estou deixando que isso aconteça para te levar num nível que você ainda não viveu. Tirar desse nível de luto e te colocar num quarto acima do teu muro. Um quarto acima do teu muro está acima da tua dor. Um quarto acima do teu muro está acima do teu luto. Um quarto acima do teu muro está acima das tuas lágrimas. Um quarto acima do teu muro está acima do teu grito de lamentação. Um quarto acima do teu muro está acima das lágrimas que caem. Um quarto acima do teu muro está acima do ambiente de desespero. Um quarto acima do teu muro está acima de um ambiente de luto. O quarto acima do teu luto, do teu ambiente trágico, está acima. Esse quarto acima é um ambiente que Deus está dizendo: eu vou conduzir você a esse nível, eu vou tirar você desse nível e vou conduzir você a esse nível. Se não fosse isso ter acontecido nos teus joelhos, eu nunca te colocaria em um lugar de maneira tão específica. O Espírito de Deus está dizendo isso para alguém. Bendito seja o nome de Jesus. O filho chegou doente, desenvolveu, morreu, ressuscitou, e a família está bem. Ninguém sabe o que de fato aconteceu. Dentro do ambiente familiar existem coisas na sua casa que acontecem que ninguém sabe. Aconteceu, Deus já fez um milagre e ninguém sabe. São dores que a gente carrega com essa sensação de que os nossos joelhos não estão dando certo. Mas os nossos joelhos mesmo não dão certo. Mas o fato de nós nos dobrarmos diante de Deus faz com que essa engrenagem funcione de acordo com o que Deus deseja. Fazer com que a gente nos tornemos aquilo que Ele quer, para só então nos levar a esse nível de experiência tão profunda com Ele. Abaixa a sua cabeça, por favor. Alguém entrou nessa manhã precisando de socorro, sabe? Socorro. Socorro porque você tem lutado com você mesmo. A sua guerra não é com o inferno, a sua guerra não é com demônios, a sua guerra é com você. Você tem lutado com você mesmo, porque você tem se movido de maneira tão certa, você tem feito certo, almejando obter um resultado de acordo com o seu movimento, e o resultado que vem é totalmente contrário do que você criou uma expectativa. E isso faz com que a gente desista de se manter fazendo o que nós estamos há muito tempo a fazer. Mas o Espírito de Deus está dizendo ao coração de alguém: eu deixei isso acontecer. Precisava amadurecer você. Só essa dor que você está sentindo é capaz de fazer você acessar a lugares tão específicos. Se eu tivesse resolvido, dentro da sua expectativa, o que você levou para os seus joelhos, eu não te mostraria uma escada que te dá acesso a um lugar alto. Eu não faria você acessar um ambiente de uma oferta que você deu há muito tempo atrás. Eu não tenho jeito de profeta. Eu levo uma vida de profeta. E eu planto uma palavra nesse altar. O que vocês estão prestes a viver
Vocês não têm noção do trânsito que vocês vão experimentar. A programação está na mão de vocês, parabéns. Mas o Espírito de Deus manda dizer ao seu líder, começando por ele: existem ofertas que foram entregues pela Vinho Novo. Sem pretensão nenhuma vocês fizeram aquilo. Simplesmente vocês se moveram como família, movendo-se por uma visão, sem que vocês percebessem. Vocês estavam construindo um ambiente para viver uma experiência ainda não vivida. Sem que vocês percebessem, vocês estavam colocando algumas coisas para uma construção futura. Está chegando o tempo de um nível mais alto. Está chegando o tempo de milagres tão não vividos ainda. Deus está conduzindo vocês a um trânsito tão doloroso. E aqui eu falo de maneira muito específica, porque você consegue sentir dores e não transparecer quando se traja da maneira que você se traveste. Está tudo organizado, a roupa, o cabelo, o perfume, está tudo dentro do padrão. Mas vocês estão vivendo um processo de dor tão distinta, para que vocês acessem um lugar tão alto. E esse lugar alto é um ambiente de oferta que vocês como família entregaram, sem pretensão, sem troca, sem barganha, sem mesa de negócio. Vocês simplesmente fizeram. E a sensação de que algumas coisas não estão funcionando por causa dos joelhos é perceptível, mas você se recompõe. Você tinha todo o direito para jogar isso tudo para o alto, mas você se recompôs, você ficou em pé. Deus está dizendo: chegou a hora de tirar vocês desse nível, chegou a hora de eu tirar vocês desse chão, chegou a hora de eu mover vocês desse cômodo, desse ambiente repetitivo. Chegou a hora de eu colocar os pés da Vinho Novo em degraus específicos. Chegou a hora de vocês acessarem as escadas tão distintas. Chegou a hora de eu tirar vocês desse lugar, desse ambiente, e colocar vocês em um lugar que foi construído em cima de uma construção. Lombricamácia. Jesus, o que é isso? Os joelhos funcionam, sempre funcionou, porém a gerência desse funcionamento não está sobre a gente que dobramos, é sobre quem dobramos. Ele tem o controle do funcionamento dos joelhos. Esses joelhos está amadurecendo você para um tempo novo. Esses joelhos, Deus decidiu começar esse tempo específico para amadurecer gente tão distinta para um tempo selecionado. Não se compara. Guarda uma coisa: sobre o que Deus te entrega, Ele tem gerência para dar vida e para tirar a vida. Mas sobre aquilo que você constrói, Deus não interfere. Deus não mexeu em nenhum metro ou centímetro que seja da construção desse quarto. Deus mexeu no filho, porque o filho é resultado da oferta, e é essa oferta que vai trazer vida a esse filho como resultado. São dois momentos distintos. O primeiro é a manifestação do profético, fazendo com que a madre dessa mãe abrisse. E vocês já viveram isso, vocês já experimentaram isso. O momento da madre abrindo, da gestação.
Vocês já viveram a dor de parto? Vocês já viram a criança crescer? Correndo, rindo, brincando. Porém agora o nível é outro. Eu não interferi na tua entrega, mas eu mexo no filho que nasce. A entrega é de você para mim. O filho é de mim para você. Sobre isso eu movo para te colocar num nível que você ainda não viveu. Estou profetizando para essa casa. Eu não vou no final desse sermão ministrar uma oferta. Não é isso. Eu estou dizendo a vocês que o tempo de vocês acessarem a lugares que foi construído pela sua oferta está chegando. E dentro desse lugar é lugar de gente morta ser colocada em cima da cama e voltar a ter vida. O milagre de uma madre abrindo a partir de uma oferta é poderoso. Mas o milagre do morto voltar a viver é só nesse nível do quarto em cima do muro. Deus está dizendo a essa casa: eu preparei vocês para um novo nível. Vocês vão se espantar. Vocês vão se espantar. Porque aqui no pátio da casa, a madre abrindo, maravilhoso. O processo gestacional é único. A dor de parto nem se fala. Acompanhar o crescimento, cada fase é maravilhoso. Mas morto voltar a viver dentro de um ambiente de oferta. Deus está tirando vocês de um nível e colocando vocês num outro nível. Senhor, nós te louvamos. Essa é de fato mais uma manhã como tantas outras dentro dessa casa, poderosa, que o Senhor se manifesta a partir da exposição da tua palavra. Esse é um lugar profético. Esse é um ambiente único, que nós entramos por aquela porta e nos sujeitamos ao senhorio dessa presença tão extraordinária. Toma meu irmão, toma minha irmã. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. E eu rogo aos céus, mais uma vez, que essa semana seja uma semana de boas notícias. Semana de boas notícias. Guarda o meu irmão, guarda a minha irmã. Que essa casa possa experimentar algo novo, divinamente novo, extremamente novo. Eu te louvo e te glorifico, em nome de Jesus. Se você puder, eu não sou disso, mas se você puder, ore para pelo menos 3 pessoas e diga: se prepara para subir as escadas. O nível será outro. Se prepara para subir as escadas. O nível será outro. Em nome de Jesus. Estou.